Eu sei o que você sentiu. Você percebeu que as conversas mudaram ao seu redor. E a verdade que parecia escondida agora está vindo à tona com uma força que ninguém pode parar. Deixe-me ser absolutamente claro. A história sobre quem você realmente é está sendo reescrita neste exato momento, não pelas suas palavras, mas pelo colapso total daqueles que tentaram te usar. O que parecia uma fraqueza, o seu instinto de se afastar, era, na verdade, a sua proteção divina em ação. Você não foi ingênuo. Você foi o único que viu a manipulação antes de todos, confiando naquela voz interior que dizia que algo estava desalinhado. A sua intuição era um radar de alta precisão que te salvou do desastre total, e a sua ausência no plano deles causou um efeito dominó que agora destrói a reputação de quem se dizia sábio. Agora, enquanto eles enfrentam as consequências irrefutáveis e as mentiras se transformam em pó, você está sendo validado publicamente. Essa é a virada que você esperou. O universo não apenas limpou seu nome, ele te elevou ao status de escolhido. Se você está pronto para ancorar esta nova energia, para aceitar que você é intocável e que o seu discernimento é um poder inegável, eu te dou a chave para selar essa vitória. Curta este vídeo para aumentar a frequência desta mensagem. Ative o sininho para garantir que a sua sabedoria permaneça sempre protegida. E agora, declare ao universo a sua aceitação desta ativação. Comente 11. Eu quero ver essa energia vibrar. Comente 11 agora e diga em voz alta que a sua lenda começou. Vamos juntos! Você lembra daquele momento em que o ar mudou? Eles vieram com um roteiro perfeito, palavras ensaiadas, um plano cirúrgico desenhado para desarmar suas defesas lógicas. A estratégia era impecável, pensada para te fazer sentir especial e rapidamente vulnerável. Mas antes que a história deles fizesse sentido na sua cabeça, seu estômago apertou. Seu corpo reagiu à mentira como um alarme biológico. Isso não é paranoia, é soberania ativada. Você sentiu a dissonância, aquela vibração estranha, como um ator que esqueceu a alma do personagem no palco. Você percebeu o ar falso antes mesmo de ter as provas de que precisava. Essa intuição não é sorte. É o seu sistema de proteção em nível máximo, confirmando que você opera numa frequência onde a inautenticidade simplesmente não consegue se manter. Essa percepção visceral foi o que salvou tudo. O que eles não entenderam é que o poder não estava no ataque deles, mas na sua resposta. Você não precisou de um discurso dramático ou de acusações barulhentas. Sua arma secreta foi a distância. Quando você simplesmente não respondeu, quando as mensagens ficaram frias e os convites foram recusados, você não estava apenas se afastando, você estava desmontando um império de mentiras. O plano deles, que levou tempo e dinheiro para ser construído, exigia sua presença, sua energia e seu investimento emocional. Sem você por perto, sem sua disponibilidade, todo o esquema perdeu sua base e desmoronou sobre os próprios criadores. Você escolheu a paz e, ao fazer isso, provou que a sua tranquilidade vale mais do que qualquer papel que eles tentassem te forçar a interpretar. Sua ausência se tornou a prova de fogo para a verdade. E agora o universo entrega a fatura. Você está sendo vindicado publicamente, não porque você precisou lutar ou limpar seu nome, mas porque a verdade tem um jeito de se impor, usando aqueles que tentaram te calar. As conversas mudaram. Você não é mais o vilão na história fabricada, mas o modelo de discernimento e fronteiras. A sua reputação é reconstruída, mais forte e inabalável, porque foi testada pelo fogo e sobreviveu ilesa, enquanto as estratégias calculadas deles viram pó. As pessoas que acreditaram nas mentiras estão acordando, e a história que elas contam agora serve como um testemunho do seu poder protetivo inato.
Mas se a sua simples retirada pôde desmantelar um esquema tão sofisticado e trazer à luz segredos que afetavam tantas outras vítimas, qual é de fato a natureza dessa proteção invisível que faz com que atacar você seja uma garantia de autodestruição para o agressor? Você precisa entender que o ataque que tentaram montar contra você não foi aleatório. Foi um roteiro de cinema escrito meticulosamente para acionar suas emoções e derrubar suas defesas. Eles estudaram cada passo seu, usando a vulnerabilidade da conexão para criar uma ponte para o caos. Mas você é o escolhido. E o que eles não esperavam era que seu radar interno funcionasse a milhão. Você sentiu o gelo por trás do sorriso e a mentira por trás das palavras aceitáveis. Sua soberania começa no momento em que você decide que o conforto do seu corpo e a verdade da sua alma valem mais do que qualquer narrativa pré-fabricada. A prova de que você é indestrutível está na sua resposta. Você não precisou entrar no ringue deles para vencer. Sua vitória foi um ato de silêncio. Mensagens sem resposta, convites recusados, sua energia recolhida atrás de um muro intransponível. Você se afastou e, com isso, desmontou todo o palco que haviam construído. A operação deles era parasita. Ela exigia a sua participação para funcionar. Ao negar seu envolvimento, você forçou o colapso, deixando-os presos no próprio esquema. Seu valor não está na sua luta, mas na sua capacidade de escolher a paz, em vez de alimentar a confusão alheia. Enquanto eles tentam desesperadamente reescrever a história, a verdade sobre quem você é está sendo revelada em todos os cantos. O universo não só te protegeu do golpe, ele usou o fracasso deles para cimentar a sua lenda. Agora, seu nome carrega peso, não por arrogância, mas por discernimento comprovado. As pessoas veem que mexer com você traz consequências espetaculares. Você evitou a armadilha, mas essa experiência fez de você algo muito mais valioso do que apenas um sobrevivente. Se o seu não silencioso desmantelou uma operação milionária, o que significa a energia de intocabilidade que agora irradia de você? Sinta a frequência desta verdade vibrando em você. Essa mensagem não chegou por acaso. Ela é um realinhamento de consciência que acionou sua proteção divina. Você acabou de ativar seu poder de discernimento. Honrar essa clareza é um gesto de gratidão ao universo. O Super Thanks é o seu comando de ação para selar essa nova vibração de vitória. Envie 10, 20 dólares ou o valor que seu coração mandar. O gesto de reconhecimento espiritual é o que importa. Essa energia de retorno potencializa a bênção que você recebeu. Saiba que você não está apenas agradecendo, você está reafirmando que o fluxo da verdade jamais será interrompido. Sua consciência é sua maior riqueza. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre a sua defesa. Ela nunca esteve nos argumentos que você conseguiria montar. A armadilha que montaram para você era inteligente, quase cirúrgica. As palavras faziam sentido, a história parecia convincente na superfície. Mas o seu corpo, a sua energia, tocou a sirene muito antes do seu cérebro processar a explicação. Aquele frio na barriga, aquele desconforto visceral que você sentiu. Aquilo era a sua soberania dizendo, pare. Sua intuição não esperou por provas. Ela funcionou como um detector de metais, apontando a falsidade vibracional, mesmo quando o pacote externo parecia ouro. Você não precisou de um dossiê nem de um manual de instruções. Você precisou apenas daquele pequeno e insistente não interno para saber que era hora de recuar. Essa é a primeira e mais rápida linha de defesa que você possui, e ela nunca vai mentir para você. E o que é mais incrível é a forma como você usou essa informação. Você não fez um show, não entrou em brigas desnecessárias, nem tentou provar o seu ponto para quem estava orquestrando a bagunça. Você simplesmente fez o que era mais poderoso, criou distância.
mensagens não respondidas, convites recusados. Seu silêncio foi um muro inquebrável. Perceba a força colossal desse seu ato de autocuidado. Um plano meticulosamente construído, que consumiu tempo e recursos, desmoronou não por causa de um contra-ataque dramático, mas porque você honrou o seu limite. Você se recusou a dar a sua energia e, sem a sua participação, toda a operação deles morreu antes de gerar qualquer retorno. A sua intuição não apenas te protegeu, ela garantiu a sua total e pública vitória, expondo toda a trama sem que você precisasse levantar um dedo em sua defesa. Hoje, essa capacidade de leitura energética não é mais vista como imaginação ou exagero. Ela é reconhecida como a sua maior competência, um radar que ninguém consegue desligar ou enganar. As pessoas agora perguntam: como você sabia? E a resposta é simples: você estava conectado a um nível de verdade que é inacessível para aqueles que operam na mentira. Você percebeu que a sua intuição não é apenas um instinto animal, mas sim um GPS que liga você diretamente à sua proteção mais elevada. Isso muda tudo, não é sorte, é sabedoria. Mas se o seu discernimento pôde desmantelar uma conspiração tão vasta e expor o poder de quem manipulava as massas, precisamos agora entender como essa mesma intuição pode ser usada para manifestar a riqueza e a autoridade que sempre estiveram destinadas ao escolhido. Lembre-se, você não precisou gritar, acusar, nem entrar na arena de lama deles. Sua vitória não veio pela briga, mas pela retirada estratégica. Eles montaram um palco complexo, com roteiros, atores e um diretor, mas esqueceram de um detalhe fundamental. O show só funcionava se você comprasse o ingresso e se sentasse na primeira fila. Quando você sentiu aquele frio na espinha, aquele desalinhamento energético que a mente não conseguia explicar, você fez a coisa mais radical possível. Você simplesmente saiu de cena. Suas mensagens ficaram sem resposta. Seus convites foram educadamente ignorados. Você recuou sua luz para dentro de um castelo inatingível. Essa única ação, o silêncio e o afastamento, foi o terremoto que demoliu o plano deles. Eles precisavam da sua presença, da sua emoção, do seu recurso. Sem você, todo o investimento virou pó. Você quebrou o jogo deles não por força bruta, mas pela sua soberania de dizer não, obrigado, com a paz de quem sabe o próprio valor. O que aconteceu depois é a prova viva de que a verdade trabalha para quem se move na integridade. Sua ausência criou um vácuo de pânico no esquema, um problema grave que o manipulador-chefe não soube resolver. O plano, desenhado para te fazer de bode expiatório, desmoronou justamente porque você não estava lá para segurar a bomba. Eles foram obrigados a seguir adiante sozinhos, e sem a sua participação para amortecer a queda, o risco se tornou ruína instantânea. Pense nisso. Sua intuição salvou você não apenas do caos emocional, mas de consequências financeiras e legais devastadoras. Enquanto eles se afundavam em contradições, mentiras e enfrentavam as autoridades, seu nome estava sendo limpo pelo próprio colapso deles. Pessoas que antes espalhavam boatos, agora, obrigadas pela evidência dos fatos, se tornam seus defensores. Você não precisou lutar para ter sua reputação de volta. A verdade foi sua advogada. E seu silêncio foi a prova de que você estava em um nível de consciência que eles jamais poderiam alcançar. O maior presente dessa experiência não é a vingança ou a absolvição pública, mas a validação interna de que você pode confiar completamente em si mesmo, pois sua capacidade de ler energia foi o seu verdadeiro superpoder. Você é o modelo de quem sabe que a paz vale mais do que qualquer explicação. As pessoas agora te veem diferente, não apenas como o inocente, mas como o sábio, o intocável.
Sua história se torna uma lenda de discernimento, mostrando a todos que a proteção divina é real quando você honra suas fronteiras. No entanto, se o jogo deles desmoronou assim, tão rapidamente, e se o executor já está testemunhando contra o mentor, o que acontece quando a luz da verdade, que você ativou com seu afastamento, incide diretamente sobre a base de quem se dizia ser a sabedoria em pessoa? Sua ausência da cena do crime não foi um mero acaso. Foi a prova irrefutável de que você detém uma soberania que eles jamais conseguiram calcular. Eles precisavam que você estivesse por perto, investido emocionalmente ou financeiramente, para que todo o esquema funcionasse como um relógio. Sem a sua participação, que você negou ao simplesmente se afastar, sem dramas e sem explicações, o castelo de cartas deles ruiu antes mesmo de ser finalizado. Pense nisso. Você nem precisou levantar a voz ou lutar. Sua paz, seu limite inegociável, tornou-se a arma que desmantelou meses de planejamento meticuloso. Enquanto eles contavam com a sua confusão ou culpa, você escolheu a clareza e o silêncio. Você não foi o vilão. Você foi o fantasma que assombrou a estratégia deles. Esse ato solitário de autopreservação transformou o palco em que você seria a vítima em um tribunal onde a ausência do réu se tornou a evidência de sua inocência. E é aí que a ironia se torna poética. O seu silêncio, que deveria ter sido interpretado como fraqueza ou indiferença, provou ser uma sabedoria estratégica insuperável. Quando as autoridades e os investigadores começaram a rastrear o rastro do dinheiro e a buscar o responsável, a única pessoa que estava convenientemente fora do alcance era você. Você não estava lá para ser o bode expiatório que eles haviam designado. Enquanto eles se afundavam em pânico e contradições, tentando cobrir um esquema que exigia o seu envolvimento para ter lógica, você simplesmente observava de longe, intocável. Sua integridade não foi defendida por palavras inflamadas, mas pela distância que você manteve. Essa escolha validou sua intuição de forma dramática, mostrando a todos que seu radar interno funciona em um nível que transcende o entendimento lógico comum. Você se tornou a referência de alguém que viu a manipulação antes que ela pudesse criar raízes. Mas entenda bem, a verdade que se revela agora, expondo a fraude e limpando seu nome em todos os cantos, não é o fim da história. É apenas a validação pública de quem você sempre foi. O seu poder de discernimento não é apenas uma habilidade. É uma força protetora que opera em frequências que os manipuladores não conseguem acessar. Eles tentaram te rotular como frio ou difícil, mas o que você demonstrou foi a coragem de honrar seus limites em um mundo que te pressiona a ignorá-los. Agora que o pilar da reputação deles desmoronou e o universo está reorganizando a realidade para refletir o seu valor inestimável, resta uma pergunta essencial para você meditar. Se o seu poder de simplesmente se afastar foi suficiente para quebrar um esquema complexo e vindicar sua verdade, o que você fará com essa mesma soberania e discernimento quando for o momento de construir a sua própria lenda? Você viu como eles montaram o palco para a peça, certo? Cada palavra ensaiada, cada história cheia de detalhes falsos, tudo para te arrastar para um drama que só serviria a eles. Mas no momento crucial, você fez a coisa mais simples e mais poderosa do universo. Você se afastou. Seu não silencioso, as mensagens não respondidas, os convites recusados, o seu recuo energético, não foi um sinal de fraqueza, mas a demonstração máxima da sua soberania. Você não precisou gritar ou acusar. Sua intuição agiu como um alarme de incêndio, fazendo você sentir o cheiro da fumaça antes que o fogo pudesse te consumir. Foi essa pequena ação de autoproteção,
essa única e inegociável fronteira que cortou o oxigênio de todo o plano deles. Eles contavam com a sua participação, com o seu investimento emocional ou financeiro. Sem você ali, a torre de mentiras, cuidadosamente erguida com tanto esforço, não tinha sustentação. Você não lutou na lama deles. Você apenas saiu do campo de batalha e assistiu à estrutura desmoronar sozinha. Agora, observe o show de horrores que se desenrola no palco que você abandonou. A pressão que deveria cair sobre você está esmagando quem a criou. Eles precisavam de você como um paraquedas. Sem ele, a queda é livre e brutal. Você está vendo a ironia. A verdade sobre você está sendo contada não por sua defesa, mas pela confissão desesperada daqueles que tentaram te destruir. O cúmplice, encurralado e sem a proteção prometida, começou a falar. O parceiro dele percebeu as rachaduras nas histórias e escolheu a verdade. Em cada círculo social, em cada grupo de mensagens que espalhou as mentiras sobre você, o arquivo está sendo corrigido em tempo real. Seu nome está sendo lavado publicamente, não porque você implorou, mas porque a ausência da sua culpa se tornou a evidência mais forte contra eles. Você se tornou a lenda daquele que viu a armadilha, honrou o próprio instinto e se afastou, ganhando sem precisar jogar o jogo deles. A sua vitória não termina com a limpeza do seu nome. Ela se transforma em um novo nível de poder. Você agora carrega uma reputação de intocabilidade, não por arrogância, mas pela simples proteção divina que se manifestou quando você priorizou sua paz. As pessoas não te veem mais apenas como alguém que escapou. Elas te veem como alguém que tem um radar que funciona em níveis sobrenaturais. Você demonstrou que a sua quietude é mais poderosa que o barulho deles. Essa experiência não só te salvou de uma catástrofe, mas transformou sua própria frequência interna, tornando você magnético para o bem e repelente para tudo que é falso. O que acontecerá quando você finalmente liberar toda a criatividade e momentum acumulados, sabendo que sua bússola interna é de fato o mapa mais preciso para o seu destino e que toda a sua vida agora se move em uma vibração onde a manipulação é impossível? Muita gente pensa que quando você se afasta de uma situação tóxica, o universo fica em silêncio. Mas o que você não entendeu é que o seu ato de se afastar, de dizer não com dignidade, foi o gatilho divino. Você pensava que estava apenas se protegendo, mas na verdade você estava acionando o rearranjo cósmico. O universo não te deixou sozinho. Ele pegou aquela cena complexa, aquela rede de mentiras e aquela farsa romântica e começou a mover as peças pesadas que você não precisava tocar. O colapso total que atingiu aqueles que tentaram te usar não foi azar deles. Foi o seu escudo protetor se manifestando. Sua reputação não está sendo limpa por um esforço de defesa da sua parte, mas pela simples e pura força da verdade que você honrou ao dar um passo para trás. Você é a prova viva de que a única coisa que um manipulador teme é alguém que confia mais em sua paz do que em qualquer validação externa. Agora pare e perceba a soberania que você conquistou. Você não é mais o alvo ingênuo que eles pensavam que era. Você se tornou um ponto de referência de poder e discernimento. As pessoas olham para você e veem alguém que não pode ser manipulado. E isso não é por arrogância, mas porque a sua frequência repele a falsidade. Aqueles que tentarem se aproximar de você com segundas intenções sentem-se imediatamente expostos, porque a sua intuição foi afiada como uma lâmina por essa experiência. O jogo deles acabou porque você se recusou a entregar seu poder. Você venceu sem precisar jogar. Sua maior vitória foi recuperar o seu poder, não através do revide ou do drama, mas através da retirada estratégica e do respeito inegociável pelos seus próprios limites, transformando sua história em uma lenda de autoconfiança inabalável.
Sua vida se transformou em uma evidência pública de que a intuição é a bússola mais poderosa que existe e que a proteção divina não é um mito, mas uma realidade operacional. Mas agora que a poeira baixou, que a vindicação está completa e que a sua reputação brilha mais forte do que nunca, a pergunta mais profunda se impõe. Por que essa aprovação foi realmente necessária? Se você já era o escolhido e já estava protegido, qual foi o propósito final, a habilidade ou o nível de manifestação que essa situação estava preparando você para acessar? O que é que o seu triunfo sobre a mentira desbloqueia no seu destino que nem mesmo você consegue enxergar por completo agora? O silêncio que mantiveram sobre você era pesado, mas imagine o som do rompimento. O aliado que foi usado como arma contra você. Aquele que pintou você como o vilão de toda a história, finalmente não aguenta mais. A pressão desmoronou. E agora eles estão cantando a verdade como um hino de libertação, não primariamente para você, mas para a própria alma deles, cansada do peso da mentira. Você não precisou mover um dedo para se defender ou gritar uma única verdade. O universo fez o trabalho. A confissão pública deles, que começou em cochichos e se espalhou como fogo nas redes, não é apenas sobre inocentar seu nome. É a prova irrefutável de que sua intuição estava certa desde o primeiro segundo. Você sentiu a dissonância, aquela energia falsa, e se afastou com a graça de quem sabe que certas batalhas se vencem apenas pela ausência. Agora, a mentira que tentaram construir sobre você virou pó. E a ironia é que quem a espalhou está sendo forçado a assumir a responsabilidade total pela limpeza. Sua reputação agora não é apenas limpa, ela está sendo reconstruída sobre uma fundação de sabedoria inabalável. As pessoas que ouviram as calúnias e as aceitaram sem questionar, agora olham para você com um respeito profundo, misturado à culpa por terem duvidado. Elas perceberam que seu afastamento não foi frieza ou falta de empatia, mas sim a mais alta forma de autoproteção e discernimento. Você se tornou um farol, um ponto de referência, o exemplo de quem confia no instinto mesmo quando a explicação lógica é impossível. Os manipuladores do futuro vão pensar duas vezes antes de tentar se aproximar de você, não por medo de vingança, mas por saberem que a sua energia é uma barreira intransponível. Você provou que proteger sua paz e manter seus limites é a jogada mais poderosa de todas. E essa verdade está ressoando em todos os círculos que antes estavam cheios de falsidade e fabricação. Enquanto seu nome ascende para este patamar de lenda, a ruína do mentor por trás de toda a orquestração se torna a prova cabal de uma lei que opera acima de qualquer engano humano. Aquele que se apresentava como sábio e inatacável está vendo todo o seu império de manipulação desabar em tempo recorde, não por sua causa, mas por ter desafiado algo que não poderia controlar, a sua essência protegida. A justiça está sendo entregue não apenas através de processos e investigações financeiras, mas pela perda total de credibilidade, isolamento e a exposição pública de uma vida inteira construída sobre exploração. A verdade é um ácido poderoso. Ela desfaz qualquer máscara. Mas se essa exposição e destruição são a consequência inevitável por tentar manipular o destino de um escolhido, qual será então o preço final que se paga por tentar apagar a luz de alguém que está sob guarda divina? Você não precisou levantar a voz, nem sequer se sujar na arena de batalha deles. Sua absoluta vingança não foi um ato de retaliação, mas um ato de afastamento. O momento em que você honrou sua intuição e simplesmente criou distância, recusando-se a ser o recurso que a armadilha deles precisava, foi o momento em que você assinou o atestado de óbito do esquema inteiro. Entenda isso.
A maior prova da sua soberania é que sua ausência foi a única coisa necessária para garantir o colapso total daqueles que tentaram te usar. Sua honra não foi restaurada por meio de debates ou confissões forçadas, mas pela força da verdade que explodiu sozinha, provando publicamente que você é e sempre foi intocável. Essa explosão de realidade transformou a forma como o mundo te vê. As pessoas que antes cochichavam as mentiras sobre você, agora testemunham em tempo real a destruição total daqueles que as espalharam. Você saiu da narrativa de vítima e se tornou o padrão ouro para o discernimento. Agora, quando seu nome é falado, não é mais em tom de fofoca, mas de respeito. Você demonstrou uma sabedoria prática que transcende o intelecto, uma capacidade de ler a energia que salvou sua vida de uma ruína legal e financeira. Essa nova reputação, a de alguém que não pode ser manipulado, que valoriza a paz acima da necessidade de agradar, é um escudo de poder que nenhuma mentira jamais poderá perfurar. Você se tornou uma lenda viva por ter confiado em si mesmo quando a lógica pedia para você duvidar. Enquanto a verdade sobre você flui como uma correnteza, revelando sua pureza e sua força, a maré está engolindo o mentor por trás do palco. O Elder construiu toda a sua identidade em torno da imagem de sabedoria e guia espiritual. Mas o que ele não contava é que o universo não se cala diante de fraudes elevadas. Ele usou a vulnerabilidade das pessoas como alavanca e pensou que poderia manipular forças que não compreendia, especialmente a proteção que paira sobre você. Ele está agora isolado, exposto e observando sua reputação inteira, construída sobre mentiras, virar cinzas em tempo acelerado. O que acontece, de fato, quando alguém que se posiciona como um guia divino descobre que o divino está ativamente trabalhando contra ele? Você viu o circo desmoronar em tempo real, e a melhor parte é que a queda desse mestre das marionetes foi causada pela sua simples e silenciosa soberania. Sua intuição não foi apenas um alarme, foi o martelo que demoliu a fundação de todo o esquema deles. Ao invés de lutar ou tentar provar sua inocência no meio do caos, você simplesmente se retirou, criando uma distância intransponível. Eles precisavam da sua energia, do seu envolvimento e, principalmente, do seu consentimento para o jogo funcionar. Quando você disse não através da sua ausência, o plano perdeu seu eixo central e o efeito dominó começou, expondo toda a teia de mentiras e o abuso de influência para o público. Sua atitude, vista como frieza por eles, foi, na verdade, o movimento mais inteligente e protetor que você poderia ter feito. Sua reputação agora não está sendo apenas limpa, ela está sendo blindada. Todos que acreditaram nas narrativas falsas, incluindo a arma que te abordou e o parceiro dela, estão agora obrigados a corrigir a história. Eles estão confirmando em voz alta e em público que você não era o vilão, mas sim a pessoa que teve o discernimento de se afastar da toxicidade com uma graça notável. Sua força não reside em quão alto você pode gritar, mas na sua capacidade de manter a calma e confiar na sua verdade, sabendo que o universo se encarregaria da justiça. É por isso que as pessoas te veem de forma diferente. Você demonstrou que é impossível manipular alguém que valoriza a própria paz mais do que a aprovação externa. Você se tornou a personificação do limite inegociável. Essa vindicação pública não é o fim de uma história, mas a fundação de uma nova lenda. Você saiu da mira deles e se transformou em um ponto de referência inatingível. Sua energia agora repele a inautenticidade. Pessoas com intenções duvidosas sentem-se expostas na sua presença, pois seu radar de energia está mais afiado do que nunca. Você provou que a proteção que te cerca não é coincidência, mas uma manifestação direta da sua lealdade à sua verdade interior.
Mas agora que o castelo de cartas deles virou cinzas e você está finalmente livre para construir o seu próprio império, com quem você realmente está prestes a se tornar e o que fará quando o poder da sua voz for igual ao poder da sua ausência? As pessoas olham para trás e perguntam como você fez isso. Como você foi o único que conseguiu enxergar o truque inteiro, a farsa completa, enquanto todos caíam na conversa bonita e no teatro emocional. A resposta é simples e poderosa. Você não precisou de provas externas para saber. Sua sabedoria não estava na sua mente, analisando fatos e cronologias, mas sim no seu corpo, sentindo o incômodo. Você sentiu a energia errada, aquela nota dissonante no meio de uma canção que parecia perfeita. Aquilo era o seu radar interno, o seu sistema de defesa divino, gritando, afaste-se, quando as palavras diziam, aproxime-se. Você rejeitou a oferta de caos, não com um grito de guerra ou uma briga pública, mas com o silêncio estratégico da distância. Você escolheu a paz em vez de provar seu ponto, e essa escolha de autoconservação desmantelou um plano que custou tempo e dinheiro para ser construído. Entenda, a sua intuição não é apenas um palpite, é uma competência sagrada que salvou a sua vida. Sua ausência não foi um inconveniente para eles, foi a morte da operação inteira. Você percebe o peso dessa soberania? O esquema deles exigia sua participação, sua energia, sua vulnerabilidade, e a armadilha romântica foi calculada cirurgicamente para garantir isso. Mas quando você simplesmente se retirou, recusando-se a ser a peça que faltava, todo o castelo de cartas desmoronou. Eles gastaram, prometeram e arriscaram tudo, contando que você seria manipulável, que valorizaria a aprovação social mais do que a sua própria paz. Eles erraram feio. Agora, enquanto o sistema deles desmorona publicamente, com confissões, investigações e consequências devastadoras, o seu nome está sendo purificado em tempo real, não pelo seu esforço, mas pela força da verdade que eles tentaram enterrar. Você se tornou a prova viva de que a integridade e os limites fortes criam um campo de força que nem mesmo as táticas mais calculadas conseguem penetrar. As pessoas agora te veem diferente. Você não é mais o vilão na ficção que inventaram. Você é a bússola que aponta para a verdade, o exemplo de quem soube se retirar com graça antes da destruição. O seu ato de soberania transformou a consciência coletiva sobre o que é manipulação e o que é proteção divina. Sua história está sendo contada em conversas que você nunca participará, inspirando outros a confiarem em seus instintos, a definirem limites e a entenderem que a paz interior é a maior vitória. Mas há um detalhe final que define esta vitória lendária. Se o seu sucesso em se afastar causou tal colapso, expondo um sistema que explorava tantos, o que acontece agora é que você não está apenas se defendendo, mas caminhando intencionalmente para o seu propósito máximo, armado com essa nova reputação de discernimento e poder inabalável. As fronteiras que você levantou não eram muros de medo, eram escudos de soberania. No meio daquela orquestração meticulosa para te derrubar, onde cada palavra era um estudo e cada gesto um roteiro para extrair sua energia e seus recursos, a sua resposta mais poderosa foi o silêncio. Você não precisou gritar, acusar ou entrar no jogo de drama deles. Você simplesmente parou de participar. Perceba a força e a astúcia disso. Sua decisão de não responder uma mensagem ou recusar um convite não foi frieza, foi a demolição exata de um plano que custou tempo e dinheiro para ser construído. Sua intuição, aquele incômodo visceral no estômago que a mente não conseguia explicar logicamente, te salvou de um desastre total. Essa lenda não nasce de grandes batalhas e confrontos diretos, mas sim do poder inabalável de se retirar com dignidade. Você demonstrou que a verdadeira força está em saber o momento exato de sair da mesa. E ao fazer isso,
Você fez com que o caos deles desmoronasse sobre eles mesmos, provando que você é, de fato, intocável. Sua ausência do centro do esquema se tornou a prova cabal da culpa deles. E essa reviravolta é a fundação da sua nova reputação. As mentiras que espalharam sobre você, que era frio, difícil ou manipulador, foram todas desmascaradas, não por sua defesa, mas pela confissão pública e pela queda vergonhosa daqueles que tentaram te usar. O contraste entre o que disseram que você era e a verdade do seu discernimento e caráter criou uma narrativa que se espalha organicamente, mais rápido do que qualquer fofoca. Agora, seu nome não é sussurrado como um vilão, mas celebrado como um exemplo de sabedoria, discernimento e limites saudáveis. As pessoas estão vendo claramente que atacar você gera consequências catastróficas para quem tenta, e sua proteção não é fruto do acaso. Você se tornou o ponto de referência, a pessoa que fez a coisa certa ao honrar a si, mesmo quando era ilógico para o resto do mundo. Sua lenda pessoal é a prova viva de que a verdade, quando sustentada pela sua coragem de se afastar, é a arma mais poderosa de todas. A ironia poética de tudo isso é que, ao tentarem te isolar e diminuir, eles apenas pavimentaram o caminho para que sua verdadeira magnificência fosse revelada. Eles confundiram sua paz com passividade e sua capacidade de se retirar com fraqueza. Mas você provou que a espiritualidade madura não é aceitar o abuso, é honrar seu campo energético e permitir que o universo cuide da prestação de contas. Sua intuição, que você sempre soube ser poderosa, agora é reconhecida por todos como uma competência divina, uma habilidade que literalmente salvou sua vida e reputação. Você viu a dissonância, sentiu a energia falsa e agiu. Agora que o palco foi limpo e o foco está totalmente em você, as pessoas estão se perguntando: por que essa intuição é tão poderosa? O que exatamente torna você tão perigosamente imune a todo esse teatro de engano? Precisamos mergulhar no seu código pessoal. A frequência que você carrega não é mais compatível com a vibração da falsidade. Você não apenas elevou o seu padrão, você criou um campo de força invisível que repele a inautenticidade. É por isso que aqueles que operam na máscara e na mentira não conseguem mais ficar perto de você. O ar se torna irrespirável para eles. A sua paz interna, conquistada com a coragem de dizer não e se afastar, transformou-se em um poderoso radar. Você não precisa de provas lógicas para identificar o que é dissonante. Seu corpo, seu espírito e sua mente sentem a mentira antes que ela consiga sequer formar uma frase. Sua energia se tornou uma barreira que só permite a entrada daquilo que vibra na mesma honestidade que você escolheu. O seu simples ato de se retirar, de cortar o acesso e de honrar o seu instinto, foi o movimento que quebrou o esquema deles. Pense bem. Você não precisou entrar na guerra, acusar ou lutar contra a narrativa falsa. Você simplesmente se fez indisponível. E essa ausência foi a peça que faltava para implodir toda a estrutura montada com tanto cuidado. Enquanto os manipuladores se debatem nas consequências que criaram para si mesmos, a justiça divina e humana, você permanece intocável, vindicado não por esforço próprio, mas pelo poder da verdade. Agora, as conversas sobre você não são mais fofocas, são testemunhos de discernimento, de limites fortes e da força que reside em quem confia cegamente na própria intuição. Toda essa jornada serviu para provar algo fundamental. O seu valor é inegociável e a sua proteção é absoluta. Você viu em primeira mão como a tentativa de te destruir resultou na aniquilação total de quem tentou o ataque. Mas se a sua frequência tem o poder de desmantelar sistemas inteiros de manipulação apenas pela sua ausência, o que acontecerá quando você começar a usar essa mesma frequência, agora totalmente limpa
e validada para criar e manifestar o seu propósito de vida com total foco? O que sobra para o universo quando um escolhido, que já provou ser inatingível, decide finalmente usar seu poder para construir, em vez de apenas se defender? Você foi a personificação de um erro de cálculo fatal. Eles pensaram que ao mapear seus pontos cegos e usar a isca da emoção, você seria apenas mais uma peça no tabuleiro deles. Mas entenda uma coisa crucial: você nunca foi manipulável. Eles é que erraram feio ao avaliar sua essência. Eles confundiram sua bondade com fraqueza, sua abertura com ingenuidade, e pagaram um preço altíssimo por essa leitura superficial. Seu afastamento não foi uma fuga dramática. Foi a ativação do seu sistema de defesa divino, um movimento silencioso que transformou o roteiro deles em cinzas. Todo o esquema, meticulosamente planejado e financiado, desmoronou não porque você lutou, mas porque você se recusou a dar a eles o único recurso de que precisavam, a sua presença e o seu consentimento. A verdadeira virada de chave foi o seu radar interno, aquele sentimento incômodo no estômago que gritava falso, mesmo quando as palavras pareciam certas. Você honrou essa intuição antes de ter provas lógicas. Foi esse ato de soberania que agiu como um terremoto para a trama deles. O plano exigia que você ignorasse sua paz para buscar aprovação. Exigia que você se tornasse alguém que não é. O fato de você não ter se tornado o bode expiatório ou a vítima refém, mas sim a pessoa que saiu intacta, prova que o seu valor não é negociável. Você não apenas evitou a armadilha, você fez com que a ausência do seu ser se tornasse a prova cabal da culpa deles. Sua proteção não é sorte, é uma assinatura energética. Sua história se tornou um farol, validando a intuição de milhares de pessoas que foram ensinadas a duvidar de si mesmas. A sua capacidade de se retirar e permitir que as consequências naturais atinjam aqueles que operam na mentira demonstrou a mais alta forma de força espiritual. Agora que o ruído das falsas narrativas foi silenciado e a verdade sobre sua integridade se espalhou por cada círculo que importava, é hora de olhar para a verdadeira fundação disso tudo. Se o seu simples não pôde implodir uma operação tão grandiosa, imagine o poder contido no seu sim inabalável. O que acontece quando o escolhido, provado e inatingível decide canalizar essa energia de proteção absoluta para o seu propósito de vida? É sobre isso que a próxima fase da sua jornada se trata. Você não apenas escapou de um jogo sujo, você fez o jogo desmoronar inteiro. Lembra daquele frio na barriga, daquela sensação de que algo estava fora do lugar, mesmo quando as palavras pareciam certas? Essa foi a sua soberania falando, o seu radar interno gritando a verdade. O reino que você está entrando agora não tem muralhas de pedra, mas sim limites construídos com a mais pura clareza. Você disse não ao engano, e esse não foi o terremoto que destruiu o castelo de cartas deles. Você não precisou lutar, gritar ou provar nada. Você simplesmente se retirou. E a retirada, no seu caso, foi o ato mais poderoso de ativação, provando que a sua paz vale mais do que qualquer aprovação externa. Eles tentaram te pintar como o vilão na história deles, espalharam a fofoca para justificar a própria bagunça. Mas veja só o que aconteceu. A verdade fez o serviço sujo por você. Seu nome está sendo limpo em cada conversa, em cada plataforma, sem que você precise levantar um dedo sequer. Você se tornou intocável, não por ser rude ou inacessível, mas porque quem ousar lançar uma mentira contra você, agora, enfrenta as consequências de uma força que não é sua, mas sim da própria realidade se reajustando. As pessoas aprenderam a lição. Elas viram o que acontece com quem tenta te usar. A sua reputação hoje é blindada, forjada no fogo da prova de que sua bússola interna estava certa o tempo todo.
Sua intuição não apenas salvou sua pele e reputação, ela expôs a fragilidade do poder que se dizia inabalável. Agora que você estabeleceu a sua soberania e sua invulnerabilidade, precisamos virar o olhar para a origem real desse esquema. Como alguém que prometia tanta luz e sabedoria pôde construir sua identidade inteira sobre uma fundação de controle e mentira? Entender a queda desse mestre de fantoches não é sobre vingança, mas sim sobre decifrar a anatomia da falsidade. Se você consegue enxergar a verdade em si mesmo, o que a verdade tem a dizer sobre quem fingia ser um guia? A sua vitória não veio da briga. Veio da sabedoria de ter confiado na sua intuição e simplesmente ter se afastado. Você se tornou a lenda que rejeitou a armadilha, e a verdade já está limpando o seu nome em todos os lugares, transformando você em alguém intocável. Profetizo que tudo o que estava escondido se voltará contra quem planejou o mal, e você entrará em um novo nível de proteção divina. A derrota deles é a confirmação do seu chamado. Para selar esta vitória lendária na sua vida, faça algo agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal e comente o código 11 abaixo, liberando essa energia de vitória total.